Diniz tem nas mãos a partida que todo treinador, que na situação que ele está, gostaria de ter. A chance, a grande chance de realmente mostrar que o time evolui, que o time cresce, que o time agora sim, a passos largos, vai buscar todos os objetivos de vitória que tem nessa temporada de 2020. Independente de todos os problemas, das críticas, né? Às vezes da falta de paciência, da pressão, independente de tudo. Diniz, que você consiga uma grande vitória nesse sábado, 19 horas, no Morumbi, contra o Corinthians. Que você consiga, de alguma forma, se manter nesse lugar e dar as alegrias que a torcida tricolor tanto deseja. No ar, São Paulo Raiz com o Rony Altieri, extremamente confiante para o jogo desse sábado à noite. E você, como é que tá? Como é que tá a confiança? Como é que tá a esperança num grande jogo, né? Como é que tá o coração são paulino aí para esse majestoso? E por falar em majestoso, já está rolando aqui no canal do São Paulo Raiz no YouTube a enquete que eu montei pela manhã, né? A respeito para você qual foi o maior majestoso. Nós temos aqui com 49% por enquanto os 3-1 da volta do Raí, Paulistão de 98, aquele gol de cabeça. O Raí que voltou, fez um jogo e já foi campeão. Nós temos com 34% por enquanto os 3-0 com 3 gols de Raí no Paulistão de 91. Ronaldo, dizem que até hoje o Ronaldo anda lá pelo gramado do Morumbi procurando 3 bolas que ele tomou naquela tarde de domingo que eu tive o prazer de estar presente. 16% destacam o 5-1 no Pacaembu, na queda do Passarella, a torcida do Corinthians chorando, né? São Paulo goleando no Brasileiro de 2005. E 1% lembra da tarde das garrafadas, Paulista de 57, Pacaembu, o São Paulo ganhando por 3-1. Vota lá também, passa lá e deixa sua opinião para a gente saber qual foi o grande momento que você teve com o São Paulo e teve com o Corinthians nesse clássico majestoso e que ele possa ser majestoso amanhã também. Gente, nós temos um grande jogo pela frente, uma grande oportunidade de realmente essas duas metades aí que estão brigando entre aspas, porque as duas metades têm o mesmo objetivo, que é que o São Paulo saia dessa situação que está, que o São Paulo jogue bola, que o São Paulo ganhe, que o São Paulo goleie, que o São Paulo seja campeão, que a gente possa ter confiança no São Paulo, tudo isso. Essas duas partes que hoje meio que brigam, meio que conflitam, né? Que eu brinquei aí no vídeo passado, os Dinizetes e os Dinizentos, né? Os Dinizetes que defendem o Diniz, que querem tempo para o Diniz trabalhar, e os Dinizentos que já estão cansados, já estão meio que esgotados, e já estão pedindo para que o Diniz, se não arrumar, em curtíssimo espaço de tempo o time possa ser trocado. Pois bem, a pressão do Diniz foi essa semana potencializada. Por que ela foi potencializada, a pressão no Fernando Diniz? Óbvio, vamos pegar de um lado tudo aquilo que o Diniz vem tentando fazer e que ainda não conseguiu traduzir em campo, né? Na verdade, eu não conto 5, 6, 7 partidas do Campeonato Paulista, eu conto as mais de 20 que desde o ano passado, naquele empate muito legal, sensacional no Maracanã com o Flamengo, na estreia do Diniz, ele começou basicamente o trabalho dele. Ah, Rony, mas ele não foi muito bem o trabalho dele, porque ele teve que dirigir o time até o final, classificar o time para a Libertadores, tudo bem, essa história eu já sei, né? Só que de alguma maneira ele fez o time jogar de uma maneira diferente já naquele tempo, ou seja, aquilo já era um campo de teste. Um outro aspecto que é importante sempre realçar, o São Paulo não mudou seu time, o São Paulo praticamente é o mesmo time que jogava o ano passado. Perdemos agora por algumas partidas os meninos da seleção pré-olímpica, os 2 meninos, e o restante do time é o mesmo, né? Então, de alguma maneira, o Diniz não pode usar aquele parágrafo que fala não consigo jogar com o mesmo time mais de 2 partidas. Ele pode riscar, aquela desculpa não tem, né? Então, assim, o Diniz teve nesse tempo para poder trabalhar que ele tanto pede. Lembrando também que a gente está há semanas aí treinando, além das férias. Mas, é aquilo que eu te falo, a gente sempre abre um espaço um pouquinho maior, a gente sempre tem aí uma gordura ainda para queimar, por quê? Porque a gente quer que o Diniz dê certo. Se o Diniz dá certo, o São Paulo dá certo. Ninguém torce aqui pro Diniz perder, ninguém torce aqui, né, pro Diniz não dar certo no São Paulo, porque se não der certo é porque o São Paulo não ganhou, porque o São Paulo perdeu, e ninguém, nenhum dos dois lados, enfim, deseja isso pra gente,
né, para a nossa coletividade tão sofrida ultimamente. Vide os casos aí de bastidores do São Paulo, reunião de conselho. Meu Deus do céu, é tanta coisa que eu prefiro ficar olhando para o campo agora, porque a gente tem um jogo importantíssimo. Pois bem, o Diniz tem essa chance nesse sábado à noite de virar essa chave, de virar esse jogo, de calar, de repente, quem o critica, né? De deixar mais esperançoso o lado que está com dificuldade de enxergar algum tipo de avanço, algum tipo de melhora no que acontece no São Paulo. Isso é muito importante. A questão não é o Diniz calar a boca do São Paulo, nada disso. É a gente passar a ter a confiança que a gente precisa ter. Essa é a grande questão, né? Repito, ninguém quer o mal de Fernando Diniz. O que a gente quer é que o Fernando Diniz traduza o mais rápido possível em campo tudo aquilo que ele tem de ideia. Porque os nossos resultados precisam ser rápidos. São Paulo não adianta. O treinador vem para o São Paulo sabendo da pressão que vai receber. Né? Então não adianta agora se dizer, mas é muita pressão. Mas você não sabia? Por que você aceitou? Sabe por que o treinador aceita? Qualquer treinador que for chamado para ser treinador de São Paulo vai dizer sim, porque o cara pensa o seguinte, ninguém conseguiu resolver. Se eu chegar lá e resolver, eu vou virar um rei, eu vou virar um novo Tele Santana. Né? Então é assim que pensa. É um desafio que todo treinador quer ter. Só que estando lá dentro e vivendo todos os problemas que vive, aí precisa ter personalidade, aí precisa ter pulso, aí precisa encarar o Raí, né? Precisa encarar o Eco, precisa ter atitude, precisa chamar o jogador, dar bronca no jogador, dar canseira no jogador, deixar ele no banco. Aí sim, aí precisa atuar como um treinador. É isso que falta para a maioria desse monte que o pessoal vive me citando aí. O São Paulo teve um monte de treinador, não adianta nada. Mas se você pegar o monte que veio, você vai pincelar 3 ou 4 e olhe lá que ainda estão trabalhando em alto nível, porque o resto também já desapareceu. Mas isso é um outro assunto. O assunto de agora é a participação do São Paulo nesse clássico. Repito, a pressão foi potencializada. Por que ela foi potencializada? Porque o Corinthians perdeu, porque o adversário vem perdendo, foi desclassificado, ou seja, a situação está terrível lá. Eu me lembro que na eliminação do Tolima, pro Tolima, o Tite de técnico, na semana seguinte o São Paulo pegou o Corinthians pronto para o São Paulo derrubar, nocautear o adversário. O adversário já estava meio combalido, né? Já estava com soco no fígado, soco no baço, com o supercílio estourado, o outro olho inchado. Ou seja, veio pro lutador São Paulo Futebol Clube dar um nocaute no adversário. O que o São Paulo fez? Recuperou o Corinthians. Se naquela partida o São Paulo ganha, o Tite possivelmente não tinha aguentado a eliminação na pré-Libertadores e uma derrota no Clássico, né? E nós teríamos colocado para a rua mais um treinador corintiano. Mas o São Paulo conseguiu recuperar o Corinthians naquele jogo e o Corinthians seguiu em frente, depois foi campeão, aquela coisa toda. Mas é muito importante que nessa partida, né, com essa pressão toda, o Diniz saiba, é aí que vai entrar o treinador, o Diniz saiba se comportar de uma forma em convencer o seu grupo, né, da importância dessa vitória, da importância de uma grande partida, da importância de ganhar esse jogo a qualquer custo, até porque nós estamos em terceiro colocados no nosso grupo. Tá certo? Então, portanto, é aquilo. Se o Diniz ganha, gente, se o São Paulo ganha, o Diniz diminui a pressão sobre ele, o Diniz aumenta o seu crédito, o Diniz gera uma confiança maior, né? E o Diniz se garante por mais um tempo aí no São Paulo. Lembrando que a gente recebe de bônus, o Diniz recebe de bônus, afundar o rival. Então assim, tudo de bom que pode acontecer para o Diniz e para o São Paulo nesse jogo de sábado, né? Ganhando ainda, sendo coroado com o fato de você afundar mais o teu adversário. Olha que prato maravilhoso, que prato Masterchef o nosso Diniz tem na mão para o jogo de sábado, certo? Porém, a contrapartida é exatamente essa, né? O contrário é exatamente a dimensão que o Diniz vai ter que enfrentar se ele não conseguir vencer. Por quê? Porque vai virar tudo ao contrário, né? Tudo ao contrário. A pressão aumenta. Pegou um time aí, ó. O time perdeu da Inter de Limeira em casa, o time foi desclassificado pelo Guarani do Paraguai e a gente em casa, não, entendeu? Então assim, vai aumentar a pressão, vai diminuir mais o crédito que ele tinha, né? A desconfiança vai aumentar. Ele não fica garantido por tempo algum a partir disso e ele levanta o adversário. Ele recupera o adversário. Então vocês estão vendo
O tamanho que representa essa vitória para o São Paulo é final de Mundial, velho. O São Paulo nos últimos anos tem só disputado finais de Mundial, né? Então é muito importante que o Fernando Diniz, de alguma maneira, né, coloque em campo esses jogadores prontos para uma grande vitória, determinados numa grande partida, focados para ser intensos, né? Para pegar lá o lutador que está com o fígado doendo, que está com o olho cortado, que está com o outro olho inchado, com o baço, o São Paulo consiga dar um nocaute bem dado nesse adversário no sábado. O São Paulo tem tudo para fazer isso. É a grande chance de o Diniz poder falar, o time evoluiu, e a gente falar, o time evoluiu, né? Não tem problema nenhum a gente ter falado que até agora não viu evolução. Eu também não vi, porque se ela é pouca, para mim, ela inexiste. E tem que dizer, no sábado à noite, depois do jogo, que sim, eu vi evolução nessa partida. Para mim seria a coisa mais gostosa do mundo, seria fantástico, seria um final de semana um dos mais felizes da minha vida, com certeza, né? Então é muito importante o Diniz colocar isso em prática. Eu gostaria de ver um Diniz com uma tática versátil, cara. Eu gostaria de ver o Diniz surpreendendo a todos nós, surpreendendo principalmente ao time adversário, né? O esquema do São Paulo está muito manjado, eu tenho falado isso já de algum tempo. Todo mundo sabe que o São Paulo sai jogando a bola lá de trás e não tem velocidade suficiente para pegar o time adversário de surpresa. Todo mundo sabe disso. Um bom técnico do outro lado sabe armar muito bem o seu time para enfrentar o São Paulo. Sabe quais as peças que traz essa bola, que vem carregando essa bola. Então é o seguinte, o Diniz tem uma tática, ele tem uma ideia de jogo, ele tem um plano de jogo? Tem, muito bem, Diniz. Só que assim, quando você chega num elenco como o do São Paulo, você vai ter que adaptar essa tática ao perfil e à característica dos jogadores que você tem na mão. Nem sempre vai encaixar 100% a tática que você tem com a qualidade e a característica dos seus jogadores. Geralmente no futebol brasileiro é assim, sabe por quê? Não encaixa. Por quê? Porque não é o treinador que monta o elenco. Com esse entra e sai de treinador, entra e sai de jogador, né? O treinador chega, ele tem um elenco nas mãos. Portanto, ele tem que ser bom o suficiente, competente o suficiente para saber fazer essa tradução da tática dele. Ah, mas eu jogava assim no Audax, eu jogava assim no Fluminense, eu jogava assim no Atlético do Paraná. Ótimo! Só que quando você chega no São Paulo, você olha a característica do seu grupo e fala, eu tenho a minha tática, eu tenho o meu plano de jogo, só que eu vou ter que adaptar isso, isso e isso. Então assim, o Diniz precisa ser mais versátil. Ele precisa ter um esquema mutável, alguma coisa que ele possa mudar, de acordo com a partida que ele tem na mão. A gente não pode empatar com o time B do Novo Horizontino, repito, mesmo com aqueles escândalos todos promovidos pelo árbitro. A gente não pode perder para o Santo André nunca, com todo o respeito que eu tenho por esses times, né? Basta comparar as folhas salariais aí, a gente vai ficar arrepiado. A gente não pode perder para o Santo André. O Santo André quase vira um jogo com 3-0 no placar. A gente não pode perder um jogo assim. Ah, mas o primeiro gol tá vindo. Eu sei. Gente, vamos parar com o mimimi, velho. Vamos pra bola. Vamos pro campo. Vamos pro jogo. O São Paulo é grandioso. O São Paulo é tri do mundo. O São Paulo é tri da América. Isso tem que ter um peso. Não adianta a gente ficar a qualquer probleminha que tiver. Você vê, eles tiveram também na quarta-feira um problema lá com a arbitragem. O gol que eles sofreram, o cara, né? O cara não sofreu a falta. Certo que usaram isso também, ficaram reclamando do árbitro, porque agora é fácil, né? Ah, eu perdi o jogo, eu não consegui classificar contra o Guarani do Paraguai, velho. Eu vou ter que jogar nas costas de alguém. Ah, não, mas eles mereceram. Então, mas o juiz teve influência. Gente, o juiz vai errar, o juiz vai acertar, isso não tem jeito, né? Que a gente saiba pressionar, que a gente saiba ser respeitado dentro de casa também. E sabe quem é que se dá o respeito? A gente que deve impor o respeito, os nossos jogadores dentro de campo, que só tem dado vexame, inclusive no Morumbi. Então chegou a hora da gente virar essa chave e realmente fazer uma grande partida, né? Eu gostaria muito de ver um time diferente, não de jogadores, mas a maneira do time jogar, né? E se vocês me permitem aí, todos nós somos treinador, né? De técnico e de louco, todo mundo tem um pouco, vocês têm também, eu também tenho, por que não? Então eu imagino um São Paulo basicamente o mesmo, porém, né, postado em campo diferente. Então assim, eu entraria com o Juan Fran meio puxado, o pessoal até falou, ainda bem que você não é o técnico. É isso aí, gente.
Eu puxaria o Juanfran quase como um terceiro zagueiro, mas não como um terceiro zagueiro, ajudando o Arboleda e ajudando o Bruno Alves ali na marcação. O Juanfran que marca muito bem. O Juanfran não tem muita velocidade, ele não tem muita criatividade daquele lateral que vai levar a bola no fundo. Mas ele sabe muito bem jogar nesse sentido do desarme, nesse sentido do passe, né? Então eu criaria ali um trio, né? Com Juanfran, Arboleda e Bruno Alves, povoaria mais o meio de campo do São Paulo, tendo um volante, que é o Luan, não traria Tietê para esse jogo, deixaria o Luan como um volante, e na frente do Luan eu armaria Vitor Bueno, Dani Alves e Igor Gomes, para dar essa velocidade. Recua esse meio de campo, ajuda na marcação e a hora que a bola sai, sai veloz, com 3 possibilidades. Dani Alves, Igor Gomes e Vitor Bueno. E na frente, completamente, como é que eu vou dizer para vocês, sem posição, Antony Pato. Soltaria os dois, gente, é com vocês. Logicamente, um olhando para o outro e sabendo para onde o outro está indo. Quando o Pato estiver atravessando, o Antony automaticamente faz o sentido inverso, né? Para dar opções, para gerar opções, para confundir a defesa adversária. Esse posicionamento fixo do Fernando Diniz tá mais manjado que não sei o quê. Entendeu? Então você tá vendo? É basicamente o mesmo time, porém, uma maneira diferente de jogar. É isso que o Diniz devia fazer a cada segunda-feira que começa a semana de treinos, ele fazer uma outra concepção. Gente, para o jogo contra o Corinthians no sábado, o nosso comportamento vai ser assim. E pronto. A equipe é a mesma, praticamente a mesma, né? Eu vou ganhar em velocidade agora com o Igor Gomes, vou ganhar em velocidade agora com o Antony. Possivelmente ele vem com, creio eu, Igor Gomes no Hernanes, mudando única e exclusivamente um jogador por outro, e o Antony possivelmente no Pablo, né? Que não vem jogando bem, o Pato está correndo mais, está mais veloz, é contra o Corinthians, então tem todo um apelo aí do Pato de repente poder jogar. Gostaria de ver alguma coisa diferente nesse sentido, Diniz? E você tem uma grande oportunidade de mostrar nesse sábado que realmente você evoluiu, o futebol do São Paulo evoluiu e a gente também evoluiu com tudo isso daí. Nós estamos precisando de evolução, né? O São Paulo vem num processo de descrédito, num processo de diminuição, num processo de desgaste há muito tempo. Então nós precisamos sempre, de alguma forma, evoluir. Não é verdade? É verdade mesmo. Pois bem, vamos esperar um grande clássico. Botem lá na enquete também, dê a sua opinião a respeito do grande e majestoso e a gente volta para falar do São Paulo no pós-jogo. 3-0 para o São Paulo, 2 gols do Pato. Meu Deus do céu, um do Dani Alves. Avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, um abraço.